Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso terceiro vídeo sobre a série Mês da Bíblia de 2020. E nós estamos aí lendo, como proposta da igreja aqui no Brasil, o livro do Deuteronômio. Nós já vimos aí 2 vídeos anteriores falando sobre o título do livro, qual a localização do livro no cânon, que nós conhecemos. Depois nós vimos aí também a formação do livro, o local aonde o manuscrito foi encontrado, o manuscrito do Deuteronômio, e também conhecemos um pouco da teologia deuteronomística. E hoje nós vamos ver, talvez seja esse o vídeo mais breve da série, nós vamos conhecer o esboço do livro do Deuteronômio, E depois, nos demais vídeos, nós iremos trabalhar alguns pontos específicos do livro, conhecendo um pouco mais de detalhes do que é este quinto livro do Pentateuco, ou a quinta parte da Torá, um livro que nós vimos anteriormente, o mais completo e mais teológico dos livros da Torá, Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo, absolutamente tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esboço do livro, Como está esboçado esse livro? Nós vamos ver aí, ele está esboçado em 6 partes, Está dividido em 6 partes, e essas 6 partes subdivididas em partes menores. Primeira parte, primeiro bloco do esboço do livro do Deuteronômio. Primeiro discurso de Moisés, do Horebe a Moabe. Então, esse discurso de Moisés, do Horebe a Moabe, se encontra no capítulo 1, versículo 1, até o 4º capítulo, versículo 49. E como está dividido esses discursos, esse primeiro discurso de Moisés? Está dividido da seguinte maneira: introdução ao discurso, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. A ordem para ocupar a terra, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Organização tribal e judicial, aonde ali vai se organizar as tribos que vieram do Egito, e também vai se estabelecer os juízes para organização melhor do povo, capítulo 1, versículo do 9 ao 18. A estada em Cádiz, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 ao 46. A passagem através de Edom, Moabe e Amon, capítulo 2, versículo do 1 ao 25. Então, quando o povo passa por essas 3 regiões, a conquista de Ezebom e Bazã, que são 2 reis, em 2, versículo 26 ao capítulo 3, versículo 11. O estabelecimento das tribos transjordânicas, capítulo 3, versículo do 12 ao 22. A oração não respondida de Moisés. Então Moisés orou a Deus, mas não teve resposta. Está aí no capítulo 3, versículo do 23 ao 29. Prólogo, a promulgação, o prólogo, a promulgação e a instrução na lei. Capítulo 4, versículo do 1 ao 14. Sobre o perigo da idolatria. Então Moisés fala sobre o perigo da idolatria. Isso se encontra no capítulo 4, versículo do 15 ao 31. A vocação única de Israel. Aquilo que eu falava no vídeo anterior. Um Deus, um povo e um templo. Um Deus, um povo e um santuário.
Então, a vocação única de Israel como povo santo, povo eleito de Deus. E apêndice às cidades de refúgio, né? Capítulo 4, versículo 41 ao 43. O que é as cidades de refúgio? A pessoa cometia algum ato que poderia ser punido até com a pena capital de morte, mas se essa pessoa fugisse e se recolhesse em uma dessas cidades de refúgio, enquanto ela estivesse dentro dessa cidade, ela não poderia ser morta, né? Então, por isso, cidade de refúgio. Conclusão ao primeiro discurso, capítulo 4, versículo 44 ao versículo 49. Então, esse é o primeiro bloco, né, do esboço do livro do Deuteronômio. O segundo bloco é o segundo discurso, introdução homilética ao livro da lei. Capítulo 5, versículo do 1 ao 11 e o versículo 32. Então veja, capítulo 5, do 1 ao 11, do capítulo 5 ao capítulo 11, até o versículo 32 do capítulo 11. Então, convocação, capítulo 5, do 1 ao 5. O decálogo, capítulo 5, do 6 ao 21, aonde nós temos aí o livro do Deuteronômio mostrando os 10 mandamentos, a lista com os 10 mandamentos, como temos em Êxodo capítulo 20. Deuteronômio capítulo 5 também mostra de maneira idêntica, né? Por isso dá para perceber que é uma cópia da lei, não é uma segunda lei, mas é uma cópia, né? Deuteronômio é uma cópia da lei, né? Estabelecida por Deus por meio do seu servo Moisés, né? Sequência ao decálogo, que vem o decálogo e vem um bloco de outras leis que vem acompanhando, né? A lei para a vida na terra, capítulo 6, versículo do 4 ao 25. Ordem para destruir os povos de Canaã e os seus cultos. Então, quando o povo chegar na terra de Canaã, capítulo 7, versículo do 1 ao 11, eles receberam anteriormente a ordem para poderem assim destruir o povo e também os cultos que eles realizavam lá. Prosperidade na terra assegurada pela fidelidade à lei de Deus. Então, seriam prósperos na terra de Canaã se fossem fiéis a Deus. A memória histórica, uma defesa contra as tentações na terra. Então, lembrar do que Deus fez para não se deixar ser tentado na terra onde eles foram estabelecidos. Ocupação da terra, obra de Deus, não de Israel. Então, o povo ocupou a terra, não foi por mérito do povo, mas porque Deus deu a terra. Por isso Deus disse, a terra que eu te darei, né? E a tua descendência disse isso a Abraão, né? A apostasia em Horebe, então alguns apostataram da fé. A intercessão de Moisés, a segunda aliança, né? A eleição e suas consequências, capítulo 10, versículo 12 e 11. Lembre-se do seu passado, capítulo 11, versículo do 2 ao 25. Os dois caminhos, bênção e maldição, capítulo 11, versículo 26 ao 32, é onde o Senhor diz, eis que eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Capítulo 11, versículo 26 ao 32. Continuando, o terceiro bloco do esboço do livro, o livro da lei, capítulo 12, do 1 ao 26 até o capítulo 15. Primeira parte, a lei do santuário, né? As leis que regeriam o culto, capítulo 12, versículo do 1 ao 27. Disposições concernentes à apostasia, capítulo 12, versículo 28 ao 13 e o 18. Leis de pureza,
capítulo 14, versículo do 1 ao 21, né? De pureza de diversos modos, tanto do homem como da mulher. Deveres religiosos periódicos, capítulo 14, versículo 22 ao 16. Ofícios e funções, capítulo 16, 18 ao capítulo 18, versículo 22. Homicídios e assuntos relacionados, ou seja, como resolver os homicídios e assuntos relacionados a esses homicídios, capítulo 19, versículo do 1 ao 21. Regras para a conduta de guerra, como deveriam proceder quando fossem guerrear, como o povo de Deus deveria proceder, ou seja, não pegar os despojos de coisas que eram oferecidas, que tinham sido prestado culto aos seus deuses, aos seus ídolos. Leis diversas, capítulo 21, versículo do 15 ao 23. Leis culticas e humanitárias, capítulo 22, versículo do 25 ao 19. Ou seja, aquilo, observar a lei para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. A oferta das primícias, né? Oferecer a Deus o que era primeiro fruto ou primeiro do rebanho. Quarto bloco, conclusão à entrega da lei, capítulo 26, versículo 16 ao capítulo 28, versículo 69. Composição recíproco, né? Capítulo 26, do 16 ao 19. O ritual da aliança de Siquém, capítulo 27, do 1 ao 26. Bênção e maldições, capítulo 28, do 1 ao 69. Isso ali Deus coloca a lista de bênçãos que virá sobre o povo ou de maldições, dependendo do comportamento do povo para com Deus. Quinto bloco, o terceiro discurso, né? Deuteronômio está, a fonte deuteronomística, ela tem como ênfase sempre os discursos. Lições a serem aprendidas da história, lembrar do passado para aprender com ele. Capítulo 29, do 1 ao 8. O custo para a comunidade da aliança. Capítulo 29, versículo do 9 ao 28. Volta do exílio e conversão. Então o povo volta do exílio e se converte ao Senhor. Capítulo 30, versículo do 1 ao 14. Os dois caminhos. Capítulo 30, versículo 15 ao versículo 20. E fechando o esboço, nós temos aí o último bloco, o sexto bloco, último desejo, testamento e morte de Moisés. Então Moisés tem o seu último desejo, ele deixa o seu testamento e depois ele acaba morrendo antes de entrar na terra prometida, né? E está dividido da seguinte maneira. Isso está no capítulo 31 até o capítulo 34, versículo 12. Comissionamento de Josué, capítulo 31, do versículo 1 ao 8. Disposições com respeito à lei. Josué é comissionado, capítulo 31, versículo do 9 ao 15. Introdução ao cântico, capítulo 31, 16 ao 23. A lei depositada no santuário, capítulo 31, versículo 24 ao 29. O cântico de Moisés, que segundo o Apocalipse nós iremos cantar diante de Deus. Não é o mesmo canto, mas com certeza será um cântico de vitória. Ou pode ser de repente o mesmo cântico, o Senhor vai nos ensinar e nós iremos cantá-lo. Exortação à observância da lei, capítulo 32, versículo 45 ao 47. Moisés se prepara para morrer, capítulo 32, versículo 45 ao 47. A bênção de Moisés no leito de morte, capítulo 33, do 1 ao 29. E, finalmente, a morte de Moisés, conclusão do Pentateuco, conclusão dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou a Torá. Então, meus amados irmãos, esse é o esboço do Deuteronômio. E eu
Espero que você esteja gostando dessa série e, se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos que virão, dando continuidade a essa série sobre o mês da Bíblia de 2020. Conto com você, espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, compartilha com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.